Olá, Carla. Olá. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para vir ao podcast do Farol. Já sabes qual é o tema que proporcionou este convite. Tu afirmas que Jesus Cristo está vivo e que tens um relacionamento com Jesus. Afirmas que Ele é o teu Deus, o teu Senhor. E nós estamos a falar sobre este tema porque achamos que é um tema muito importante, no qual ninguém fica a perder se fizer esta reflexão, não é? Porque se nós fizermos este raciocínio lógico, ou melhor, o que eu queria dizer era este raciocínio de forma honesta, intelectualmente honesta, conforme nós temos vindo a dizer, há milhares ou milhões de pessoas que ao longo destes últimos 2000 anos vêm afirmando que Jesus transformou as suas vidas e que Jesus é o seu Senhor, ao ponto de estarem dispostos a dar a sua vida por isso. E faz todo sentido qualquer pessoa que tenha o mínimo interesse acerca dos assuntos da espiritualidade, não é? Acerca dos assuntos do nosso ser, quem nós somos, de onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos, existe vida depois desta vida aqui, não é? Faz todo sentido pensar neste tema, não é? Pela mensagem que Jesus veio trazer. Quando Jesus veio ao mundo, ele afirma que há vida depois da morte. Ele afirma que venceu a morte. Portanto, afirma que as pessoas que lhe entregarem as suas vidas, que depois desta morte aqui nesta terra, irão para um novo céu e uma nova terra. Nós podemos crer ou não nisto, mas não podemos negar que é uma mensagem muito forte, não é? E que, tendo em conta os relatos de milhões de pessoas, desde o momento em que Jesus deixou de estar, digamos, fisicamente entre nós, faz todo sentido nós olharmos para esta questão, não é? E por isso estamos então a trazer convidados aqui para nos falar da sua experiência. Okay. Porque é que a Carla afirma que Jesus está vivo? Como é que isso aconteceu? Que impacto é que isso teve na vida da Carla? Antes de mais, vou pedir à Carla para se apresentar, para que a nossa audiência fique a conhecer um pouco quem é a Carla. Pronto, eu sou a Carla Vidrago, tenho 42 anos, sou casada com o João Vieira, tenho 2 filhas, a Mariana e a Maria, e trabalho, sou administrativa, basicamente é isso. Já estudaste um dia? Já estudei. Podia ter estudado mais, mas sim, já estudei. E pronto. Já tiveste 15 anos, já tiveste 16, já tiveste 20? E agora tenho 42. És cá de Braga? Sou de Braga. Sempre fui de Braga. Sempre moraste cá? Sim. Muito bem. Carla, vamos então, após esta breve apresentação, passar ao tema que nos traz cá. Ok. Eu vou-te pedir para nos falares um pouco de quem era a Carla antes do momento em que tu passas, em que aconteceu qualquer coisa na tua vida e em que tu passas a afirmar que acreditas que Jesus está vivo. Okay. E que Ele é o Senhor da tua vida, porque eu imagino que tu não nasceste a dizer isso. Não. Então podes-nos contar um pouco Pronto, a Carla antes e em que momento é que isso aconteceu? A Carla nasceu num lar católico. A minha mãe era católica, o meu pai é católico. Praticantes ou... Praticantes. A minha mãe era praticante. Okay. Pronto, eu fui ensinada, eu fui batizada, fiz a primeira comunhão. O meu objetivo era fazer a comunhão solene e ser catequista. Entretanto, por volta dos meus 10, 11 anos, eu morava com os meus pais num bairro, onde sempre morei, e que tinha vizinhos que eram evangélicos. E os meus amigos eram os filhos. Sempre tive essa convivência com pessoas de outras religiões. Graças a Deus, os meus pais nunca foram uns pais muito rígidos no que diz respeito à religião. Os meus irmãos também, durante alguns anos, frequentaram a igreja evangélica, só que por algum motivo, por alguma razão, deixaram. E por volta dos meus 11 anos, uma das minhas amigas, que era uma amiga muito chegada, convidou-me um dia para ir a um passeio que a igreja dela fazia e convidou-me para ir e eu fui. E gostei. Gostei, senti-me muito bem,
eu já conhecia uma boa parte dos primos, dos tios dela, e gostei. E entretanto... Isto com 11 anos. Com 11 anos. Entretanto, mas já pensavas nesse tempo? Tu eras alguém que já pensavas nas questões... Já, porque eu queria ser catequista. Mas querias querer ser catequista, mas de qualquer... Pensava, mas... nas coisas de Deus, da tua alma? Não, isso não. Pensava, mais à frente? Exatamente, só mais à frente é que as coisas proporcionaram a isso. Entretanto, mais tarde ela convidou-me para ir a uma festa de Natal, também na igreja dela eu fui. E aí, pronto, eu acho que Deus já estava a começar a me tocar. E eu aí gostei. E lembro-me que, porque em casa eu também tinha, porque os meus irmãos andaram nessa igreja e foi-lhes oferecida uma Bíblia a cada um deles. E eu tinha acesso à Bíblia. Pronto. E lá... Quando tu dizes que Deus já te estava a tocar, consegues especificar um pouco mais isso? Entretanto, eu fui e nessa festa de Natal eles deram um pensamento e usaram a Bíblia. Isso foi... Transmitiram uma mensagem, exatamente. Ou seja, isso foi num domingo e eu aos sábados tinha catequese. No sábado seguinte eu fui à catequese e lembro-me de perguntar à minha catequista, se realmente o que estava na Bíblia era verdade. O que a Bíblia... Tu foste confrontada com a Bíblia e depois confrontada exatamente, com a catequista. porque foi a primeira vez que eu fui confrontada e era algo que eu desconhecia. E eu perguntei-lhe e ela disse que sim. E eu perguntei-lhe, mas a Bíblia é igual na Igreja Católica ou noutra religião? E ela disse-me que sim. Ok. Eu fiquei com aquilo. Passado algum tempo, não foi muito tempo, essa minha amiga convidou-me para ir ao domingo à igreja dela, onde eles tinham a escola dominical. E eu fui. E fui vários domingos consecutivos, até que... Escola dominical, para quem não sabe, só para fazer aqui um parênteses, é o culto, não é? Digamos assim, mais voltado para o ensino. Exatamente, o estudo da palavra, digamos assim. Estudar a Bíblia. Exatamente. E numa dessas escolas dominical falámos sobre os 10 mandamentos. E tinhas na mesma 11, 12 anos? Por aí. Sim, por aí. Continuava na mesma a ir à igreja católica, a ir à catequese, mas ia ao domingo, ia à igreja evangélica e gostava. Pronto, e à escola dominical eu gostava. E demos os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos fala-nos que não devemos adorar a outros deuses. Não devemos ter outras imagens para nós. E aquilo foi como se fosse fazer um clique. Se fez um clique em mim. E eu fiquei a pensar naquilo e fui à Bíblia. Eu li lá, mas eu fui à Bíblia em casa ver se realmente era assim que estava escrito. E estava. Estás a falar do primeiro e do segundo mandamento, exatamente. E fui. Até que no sábado seguinte eu cheguei... Pronto, eu sempre fui uma pessoa que, quando tinha dúvidas, gostava que me respondessem às dúvidas. Nunca queria ficar com os pontos de interrogação na minha cabeça. E cheguei à catequese e perguntei à catequista: o que está na Bíblia é verdade? E ela novamente afirmou que sim. E eu, ok. Então na Bíblia diz que nós não devemos não devemos adorar outro Deus. Não devemos ter imagens para nós. E ela não me respondeu. Simplesmente ficou a olhar para mim. E naquele momento eu tive a certeza que aquele lugar não era para mim. Porque eu acho que a pior coisa que podem fazer a uma criança é ela fazer uma pergunta e não lhe darem uma resposta. Até pode não ser com... A dúvida, a mim nunca, a dúvida sempre me fez questionar ainda mais. Exatamente. Naquele momento eu achei que aquele não... Eu não estava ali a fazer nada. Se a Bíblia era a verdade, se o que na Bíblia diziam é a verdade, e é a verdade, então o que é que eu estava ali a fazer? Permite-me só fazer aqui um parênteses. Nós aqui no podcast, e falando também para o nosso auditório, nós estamos num país que culturalmente nós somos católicos, não é? Católicos romanos. Não são com certeza muitos portugueses que não foram batizados, não é? Enquanto bebés. Portanto, nós recebemos aqui muitos convidados que eram católicos, não é? Seja praticantes,
ou não, ou sejam simplesmente porque alguém nos levou e eles eram porque sim, não é? E nós estamos aqui a trabalhar num contexto, todos nós fazemos parte de igrejas chamadas evangélicas ou protestantes, não é? E portanto é natural nós ouvirmos este testemunho de alguém que estava na Igreja Católica e que transitou para a Igreja Evangélica. Mas aquilo que nós queremos deixar aqui bem claro é que o nosso trabalho que nós fazemos aqui, não é? Não tem intenção nenhuma de estar aqui a fazer, como sabes, não é? Sim. Estar aqui a dizer que uma religião é certa ou outra é errada, ou estar a incentivar as pessoas a fazer seja o que for. Simplesmente este tema vem à tona por causa das circunstâncias do país onde nós vivemos, a nossa cultura, não é? E eu queria só deixar esta nota aqui, porque não é essa a nossa intenção. Sim. A nossa intenção é que a Carla diga a sua experiência, não é? Sim. A experiência que tem com Jesus, e se isso faz parte da sua experiência, a Carla tem que dizer. Exatamente. Não vamos dizer às pessoas para mentir ou para omitir, seja o que for, isso não é? E depois o nosso auditório tira as suas conclusões, não é? Exatamente. Podes continuar a tocar, obrigado por este... Nesse momento eu ia fazer a comunhão solene, acho que é assim, exatamente, a comunhão solene. Então cheguei a casa e disse à minha mãe que não queria mais a catequese, que não fazia sentido. Graças a Deus. Foi uma coisa assim radical. Sim, eu disse que eu não queria, os meus irmãos também não. Foi a leitura daquele versículo que te... Foi aquilo que me chamou a atenção, entre outras coisas, mas aquilo foi o que mais me tocou. Que abriu exatamente, o entendimento exatamente, foi o que mais me tocou, o que mais me chamou a atenção. A minha mãe, ok, não pôs qualquer problema. Eu penso, hoje olho para trás e penso que ela achava que ia-me acontecer o mesmo que aconteceu aos meus irmãos. Uhum. Pronto. Ela, se calhar, ela achou isso. O que é... Irias por um caminho, mas depois voltarias. Exatamente. O que é certo é que eu continuei a ir, passei a ir aos domingos, depois passei a ir à reunião de jovens, que eles faziam também. Pronto. Isto, comecei a ir com 11, 12 anos e aos meus 15 anos, num acampamento, em agosto, que eu fui, ouvi mais uma vez a falar sobre a palavra de Deus, mas ali sim, mexeu comigo. Eu tive consciência do meu estado de pecadora e tive totalmente consciência do sacrifício que Jesus fez por mim, por na cruz. E aí sim foi o virar, foi o aceitar a Deus na minha vida. Eu tinha 15 anos, eu penso que tinha 15, 16 anos, era menor ainda na altura. Mas sim, foi nesse momento que eu tomei uma decisão de seguir a Deus na minha vida. E depois foi o experimentar, começar a ter algumas experiências diretas com Deus. Porque eu era menor na altura, não é? Isso foi em agosto, e no ano seguinte era a Páscoa. E não sei, mas... se calhar sabes como é que funciona a Páscoa para os católicos. Sim, eu também fui criado num ambiente... Pronto. E aquilo fazia muita confusão. Até ali, pronto, eu ia à igreja evangélica dos meus 11, 12 anos até aos 15, eu ia, mas o que é certo é que eu na Páscoa tinha o ritual que eles tinham, não é mesmo? Um pé de cada lado. Exatamente. Mas naquele ano, aquilo... O motivo pelo qual, lá no início, me fez deixar e mudar, não é? Começou a trabalhar em mim, naquele ano fez muito mais sentido. Digamos que foram aqui 2 degraus. Exato. O primeiro degrau despertou-te para começares a ouvir mais a palavra de Deus, não é? Exatamente. Até o momento em que a palavra de Deus abre ainda mais o teu entendimento e tu começas a ver que há mais coisas à tua volta que, segundo o que a Bíblia ensina, estão fora daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Exatamente. E aquilo começou-me a fazer muita confusão mesmo. E depois havia o problema porque eu era menor, não é? E tinha os meus pais. E lembro-me que
naquela altura estava mesmo desanimada, porque eu não sabia o que é que havia de fazer. Eu sabia o que é que tinha que fazer, sabia que tinha que fazer a vontade de Deus e que a vontade de Deus era que eu não estivesse ali, mas não sabia como fazer. Na prática não querias beijar a cruz. Exatamente, dizer, não é? exatamente. Mas não por sabia outro lado, não sabias como é que havias de lidar como é com a que havia de situação fazer. perante os teus pais, a Exatamente. E família. Acaba por graças... ser sempre uma pressão, não é? Exatamente. Graças a Deus, nestes anos, eu tive pessoas que me abraçaram, não é? Porque digamos que eu era uma menina que estava sozinha, não é? Não tinha os meus pais, não tinha ninguém, e eles abraçaram. E há uma pessoa que foi muito especial nestes anos todos, que nessa altura, eu em conversa com ela, porque tinha muitas conversas com ela disse-me assim, tu sabes o que tens que fazer e o que tu tens que fazer é o certo. Não sabes como é que vais fazer, não é? Eu disse, exatamente, não sei como é que vou fazer. E ela disse-me, tu acreditas no poder de Deus? Eu acredito. Acredito que Deus pode transformar qualquer situação. Então ela disse-me, então esta semana, porque era na semana antes da Páscoa, nós vamos as duas orar. E ela disse, eu não te vou dizer o que é que vai acontecer, porque eu não sei o que é que vai acontecer. Mas eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa. E aquilo foi um conforto. Colocaste o assunto nas mãos de Deus. Exatamente. E nós oramos, as duas, às vezes orávamos juntas, outras vezes, mas orávamos, passámos a semana toda a orar. E lembro-me que no domingo eu acordei e eu estava na casa de banho, a lavar os dentes, e a minha mãe veio ter comigo. E disse-me assim, sabes que tens de ficar em casa? E eu sei. E ela ficou assim a olhar para mim, estás muito calma? Estou. E eu disse-lhe, acho que lhe disse muito baixinho, mas eu acho que ela ouviu. Tu hoje vais ver Deus a trabalhar. Pronto. Nós fomos, passado um bocado veio a cruz. Normalmente é por fila, não é? As pessoas põem-se por fila para beijarem a cruz. E eu não estava no fim da fila, estaria no meio. E lembro-me que veio o padre com a cruz, passou por mim, passou. Da pessoa que estava ao meu lado, passou para outra pessoa que estava ao meu lado. É como se eu não existisse ali. Passou. Ninguém viu, mas a minha mãe viu. Isso aconteceu. E eu despedi-me dela e fui ao culto. Fui ao culto na mesma. Foi meu pai que me levou, eu fui ao culto. E nesse dia, à tarde, ela chegou a mim e disse, a partir de hoje não precisas mais de ficar. Por isso ela viu. Eu não sabia se ela tinha visto ou não, mas para ela me dizer aquilo, ela viu. E foi assim. Há aquelas pessoas que dizem que tiveram... Os pais impunham. Os meus pais, graças a Deus, nunca impuseram. Sempre me deram liberdade. Se calhar lá no início ela acreditou que ia-me acontecer o mesmo que aconteceu aos meus irmãos. Não foi o caso, graças a Deus. Mas também porque eu tive muitas pessoas que me acompanharam, que me abraçaram, que me ajudaram. E depois isso aconteceu aos meus 16 anos. Depois eu queria ser batizada, mas eu era menor. E mais uma vez essa pessoa sábia chegou à minha beira e disse-me assim, tu queres ser batizada porque tu queres ou queres ser batizada porque queres marcar a tua posição? Queres ir contra aquilo que os teus pais querem? E aquilo fez-me pensar que realmente, porque eu sempre fui assim, eu sempre era uma menina que se alguém dizia 10, eu dizia 20. Nunca repostava sempre aquilo que me dizia. Exatamente, contrariar. E realmente nas coisas de Deus as coisas não funcionam assim, não é? Nós temos de ter consciência que quando fazemos as coisas temos que fazer de consciência e que realmente é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Não vamos fazer só porque nós queremos. Exatamente, e para marcar a posição com alguém. E realmente ela disse-me aquilo e aquilo fez-me pensar. E eu disse-lhe, sim, tens razão. Se calhar o eu querer ser batizada agora é mais para ir contra os meus pais do que realmente aquilo que eu quero. E depois eu não fui batizada logo, eu fui batizada, teria os meus 20 anos, exatamente, os meus 20 anos. Fui batizada
Pronto. Fui batizada com o meu marido nessa altura e foi o desenrolar das situações que Depois começando a construir um relacionamento. Não é? Com Deus, exatamente, com Deus. Exato, foi isso que aconteceu. Tu sentes que no momento em que tu tens aquele choque, digamos assim, quando tens 15 anos, quando ouves a palavra de uma maneira que te fez realmente despertar e começar a pensar com mais profundidade nas questões espirituais, a tua vida foi mudando, a tua personalidade Sim. Mudou logo ali, ou houveram coisas que foram sendo transformadas na tua vida? Foram coisas que foram sendo transformadas, principalmente a minha maneira de ser. E ainda hoje eu acho que Deus trabalha mais na minha maneira de ser. Como pessoa, não é? Exatamente. Porque eu hoje olho para trás e eu não foi as palavras que as pessoas me disseram, mas sim os exemplos, aquilo que eu senti quando foi a primeira vez à igreja, o amor que eu sentia das pessoas, as atitudes, os exemplos que elas davam, porque eu acredito que o nosso maior testemunho neste mundo é exatamente o nosso viver, a nossa vida, porque é assim. O viver das pessoas que te rodeavam é que me tocou. Começaram-te a mostrar. Exatamente, isso é que me tocou. Eu fiz esta pergunta e também para as pessoas que nos escutam perceberem um bocado o contexto, não é? Porque aquilo que acontece na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, não é? É que Jesus passa a ser o nosso Deus, não é? Exatamente. Então o nosso procedimento muda, Sim. Não é? Porque se nós mentíamos e aquele que é o nosso Deus diz que nós não podemos mentir, então nós deixamos de mentir. Exatamente. Se nós tínhamos uma personalidade em que éramos assim mauzinhos, a nossa personalidade vai sendo transformada. Exatamente. À medida que nos vamos relacionando com Jesus, a nossa personalidade vai sendo transformada, não é? A nossa maneira de falar, as decisões que nós tomamos, não é? Sim. As atitudes que nós temos quando nos calcam, isso é um ponto muito importante também, não é? Exatamente. Obviamente que nós não mudamos de noite para o dia, nem nos tornamos seres humanos perfeitos. Sim. Mas pelo menos o nosso padrão passa a ser outro, não é? E mesmo quando nós falhamos, o nosso padrão é outro, que falhamos, porque somos os seres humanos. Exatamente. Mas logo nós sabemos que falhamos e sabemos o que é que temos que fazer. Pedir perdão. Exatamente. O erro. Exatamente. E foi isso que eu vivi de exemplos. E o exemplo das outras pessoas é que me tocou. É que me fez. Isso é muito importante e hoje em dia falar nestes termos parece que estamos a falar de coisas como estamos a ter uma conversa aqui há 500 anos atrás, não é? Exatamente. Falar nos exemplos, o nosso testemunho, não é? Mas que no fundo é super importante, não é? Sim. E é o que nos define como pessoas, como pais e como povo também, não é? Porque se aquilo que nós somos como pessoas deixa de importar e eu simplesmente vou fazer tudo aquilo que me apetece porque eu acho que é o melhor para mim, independentemente se é certo ou se é errado, então nós vamos destruir como pessoas, vamos destruir a nossa família, Sim. Vamos destruir até como povo e como civilização, não é? Sim, o exemplo que nós deixamos, no meu caso, porque a minha família não é crente, não é? É católica, e o exemplo que eu posso dar para eles, não é? Para os tocar, que isso é o mais importante. E eu acredito que no nosso percurso, na nossa vida, há sempre momentos que, se a mim me tocou o exemplo dos outros, eu acredito que o meu exemplo vai tocar mais do que propriamente as palavras, aquilo que eu puder dizer vai tocar.
E porque nós muitas vezes estamos preocupados com o que fazemos, com o que dizemos, para depois colhermos. E na palavra de Deus nós só temos que semear. Quem vai colher não somos nós. E o semear é o nosso comportamento. Exatamente, o nosso comportamento. As palavras também, mas eu acho que o comportamento tem mais valor nesse sentido. E pelo menos comigo foi. Na minha vida foi. E eu acredito que nós no nosso dia a dia podemos tocar as pessoas com os nossos atos, com os nossos gestos. Quando falas em tocar as pessoas, e para terminar, ou tocar a tua família, estás a falar em atraí-los. Sim. À mesma crença que tu tens, não é? Sim. E tu queres atrair a tua família e as pessoas à tua volta à mesma fé? Sim. Porquê? Porque tu acreditas em quê? Eu acredito que o único caminho é Jesus. Caminho para onde? Para a salvação, para a vida eterna. E se eu tanto quis isso para mim e Deus me concedeu isso, eu quero isso para os que eu amo, para a minha família. Então, tu crês que existe uma vida depois da morte. Depois da morte. Exatamente. E que seguirão caminhos diferentes aqueles que entregarem a sua vida a Jesus ou aqueles que não entregarem a sua vida a Jesus. Exatamente. É assim. Em relação a isso, é um bocado disso que a minha mãe foi católica. A minha mãe já faleceu há alguns anos, e a minha mãe sempre foi a pessoa que eu mais me preocupei pela salvação dela. Porque é minha mãe, não é? Mas porque eu tive uma relação com a minha mãe, de melhor amiga, pronto. E a minha mãe faleceu, e como é que eu te posso dizer isto? Eu sempre, todos os dias na minha oração, eu orava pela salvação da minha mãe, sempre. Acho que foi a pessoa por quem mais orei pela salvação. E quando ela ficou doente 2 meses antes de eu casar, ela, ainda mais, esse era o meu desejo, que ela se salvasse, é normal. E eu pedia sempre a Deus que me desse a oportunidade de a ver ela se salvar. O que é certo é que ela faleceu, não é? E eu sempre, no processo em que ela esteve doente, eu sempre achei que Deus ia fazer um milagre na vida dela. Eu sempre achei. Porque eu achava, o meu desejo era tão grande que eu achava que tudo é possível para Deus. Deus tem poder para tudo, mas Ele só faz o que tem que ser feito. Tem os seus planos. Exatamente. Independentemente da minha vontade ou não, Deus só faz aquilo que quer fazer. E eu achava que Ele também queria que ela se salvasse. Ela faleceu. Na altura, eu posso dizer que fiquei muito revoltada. Fiquei revoltada. Porque eu perguntava muitas vezes porquê. E questionava muito. No teu entendimento, ou segundo a tua percepção, que pudeste ver, a tua mãe não deu o passo de fé que tu desejavas que ela desse? Sim. Eu questionava muito porquê, até que um dia alguém chegou a mim a ver e me disse assim: não perguntes porquê, pergunta para quê. Porque o porquê é como se eu estivesse a pedir uma satisfação a Deus, e o para quê é perceber os motivos que Deus, os motivos que levaram Deus a levar a minha mãe. Hoje eu sei. Hoje eu compreendo. Naquela altura foi um bocado complicado. Eu lembro-me. Deus provavelmente que eu não te vou perguntar a razão, nem queremos saber, não é? Mas Deus deu-te essa percepção, esse esclarecimento. Deu. Deu. Não precisas de falar, é uma questão muito íntima e nós.
deu. E como é que eu ia te explicar? Eu hoje consigo olhar para trás, consigo perceber todos os motivos e sei porque o Senhor me revelou que ela teve a oportunidade dela. E sei que eu estarei com ela no céu. E hoje isto ainda me faz querer mais que aqueles que me rodeiam, a minha família, querer mais que eles também tenham o conhecimento da verdade. Então tu tiveste uma percepção errada daquilo que aconteceu com ela. Exatamente. Porque foi-me revelado logo a seguir ela ter falecido, o que é que tinha acontecido, e eu estava tão preocupada em querer saber o porquê que não percebi. Passado alguns anos, eu tive a resposta, foi feita a revelação, que realmente ela aceitou o Senhor Jesus, e durante esses anos Deus fez-me perceber porque é que tinha que ser assim. Porque é que tinha que acontecer. E há momentos na nossa vida que acontecem e nós não conseguimos perceber. Achamos que podia ter sido de outra maneira. Não. Tudo o que acontece na nossa vida tem permissão de Deus, e Deus só quer o melhor para os seus filhos. E ele de certeza que sabe o que faz. Exatamente. É um bocado como se Deus te dissesse: pediste, agora confia em mim que eu faço. Exatamente. Porque, só para teres noção, no dia antes dela falecer, eu disse-lhe: ele seja feita a tua vontade, e ele disse-me: sossega, porque está tudo feito, o que tu querias foi feito. E mesmo assim eu duvidei. Percebes? Eu duvidei, mas ele mais tarde me revelou e deu-me a certeza: pode descansar, porque ela neste momento está comigo. Ela está comigo. E o meu desejo agora é que eu não tenho... A percepção que eu tinha é que eu só iria, no meu entender, só o ver é que me fazia acreditar que realmente ela aceitou o Senhor Jesus. Mas eu não preciso ver, eu não tenho que ver. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a minha parte. Que se cada um de nós fizer a nossa parte, quem vai colher o fruto é Deus. Nem nós podemos cair um bocado naquele erro de dizer assim: aquela pessoa é de determinada religião, logo à partida ela não está salva, não é? Exatamente. E todos aqueles que são evangélicos ou protestantes estão todos salvos. Isso é completamente errado. Exatamente. Obviamente que nós, se alguém entrega a sua vida a Deus, a Jesus, a sua vida deve mudar segundo os seus padrões. Exatamente, sim. Mas de certeza que há muitas pessoas que são salvas estando rotuladas com outra religião, não é? Sim, sim. E de formas que só Deus é que sabe. E Deus tem muitas formas de fazer com que uma pessoa chegue à salvação. No leito da morte tem muitas formas de o fazer. Sim, Deus revela-se, não é? De imensas maneiras. Por isso, quem somos nós para querer colher o fruto? Nós não temos que colher o fruto. E muitas vezes foi como aconteceu a mim. Eu estava amarrada a isso. E quem somos nós para desconfiar? Exatamente. Eu estava amarrada a isso e eu não vi, por isso ela não foi salva. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. E hoje é óbvio que eu sou falha, porque eu sou um ser humano, ninguém é perfeito, mas hoje preocupo-me muito com a minha vida, o meu exemplo, aquilo que eu vou fazer, porque eu acho que isso pode tocar os outros. E Deus usa-nos de várias formas, não precisamos de falar, usa-nos de várias formas para tocarmos o coração dos outros. E eu acho que é importante a nossa vida tem que ser um verdadeiro testemunho. Claro que vai haver falhas, que vai haver imperfeições, mas nós temos que, ao máximo, tentar fazer com que a nossa vida realmente seja um testemunho. E hoje eu preocupo-me em dar a conhecer àqueles que me rodeiam quem é Deus, quando tenho a oportunidade falo, para que possam ser tocadas. Depois,
Se depois vão tomar exatamente ou não, isso já a mim não me diz respeito. Eu tenho que fazer a minha parte. É óbvio que o meu maior desejo é que a minha família tenha essa oportunidade. Tenha a mesma fé que tu. Exatamente. Mas estou agora falando deste assunto, e mesmo para terminar, em que tu não viste a tua mãe a dar esse passo de fé, mas que Deus te mostrou que de facto a tua mãe deu esse passo de fé antes de partir. Estava agora aqui a lembrar do momento em que aquele ladrão que está ao lado de Jesus, penso muito nisso. Ele diz a Jesus que basicamente ele entrega a sua alma a Jesus, e Jesus garante-lhe que ele será exatamente salvo, não é? E de certeza que a maior parte das pessoas que estavam ali à volta não ouviram aquela conversa. Exatamente. Por causa da circunstância que estavam, eles não conseguiam falar alto. Exato. Tanto é que eles ficaram muito surpreendidos quando Jesus consegue dar aquele brado, quando entrega a sua alma, porque na crucificação, segundo quem percebe um pouco mais da anatomia, não é? Sim. Dizem que, por norma, as pessoas morrem por asfixia, porque por causa da posição em que estão, começa a haver muita pressão sobre os músculos à volta dos pulmões e acabam por morrer de asfixia. Portanto, eles não conseguiam falar em voz alta, não é? E com certeza que a maior parte das pessoas que ali estavam não ouviram a conversa que exatamente houve. E a maior parte das pessoas que ali estavam, quando viram partir as pernas aos dois ladrões que estavam cada um ao lado de Jesus, viam-nos aos dois na mesma circunstância. Sim. Mas o que é verdade é que um deles salvo. Foi salvo por Jesus. Exatamente. E terminamos assim, e também com esta mensagem de a vida realmente é um dom de Deus, não é? Sim, sem dúvida. Todos nós temos que aproveitar a vida enquanto estamos vivos, enquanto não damos o último fôlego. Exato. Para fazer aquilo que é o mais importante para a nossa vida. Porque de facto nós podemos, foi aquilo que Jesus disse, o que é que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, não é? Podemos ter todas as riquezas do mundo, passar férias em todos os países do mundo, mas a vida são 70, 80 anos, não é? Se ao final da vida nós não temos a nossa vida em ordem com Deus, não é? Como alguém diz, se não temos o nosso passaporte em dia com Deus, de nada vai valer aquele tempo todo que nós usamos aqui nesta terra. Mesmo. Não é? Porque há uma eternidade pela frente. Carla, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer ouvir-te. Eu gostei muito de ouvir a tua história de vida, e com certeza que as pessoas lá em casa também. Obrigada. Sendo que nós não estamos aqui para falar de nós, mas estamos aqui para mostrar aquilo que Jesus faz em nós e pode fazer também através de nós. Muito obrigado. Obrigada daqueles que nos escutam. Até uma próxima Farol Podcast Série de Testemunhos.